Gente, vamos continuar. Tem alguém que está com o áudio aberto aí, se puder silenciar, por favor. Doutor, por favor, eu estou na barbearia, eu estou ouvindo pelo fone. Não entendi. Peraí, Michael. Peraí, tem alguém que está com o áudio aberto e está falando junto com você. Peraí. Michael, desliga o áudio. Vou desligar, porque eu estou na barbearia. Pode perguntar, Michael. Professora, Sim. eu queria saber, é porque você falou que a gente tem que entrar pelo portal para poder encher o negócio das estrelinhas. Só que como é que faz? Porque só tem 2 aulas e você manda tipo uns 4 links. Então, o que acontece? Quando tem 4 links, a primeira e a segunda parte, que é essa que a gente faz antes do intervalo, ela fica no portal. A terceira e a quarta parte, e no caso, se precisar de uma Ah, as quinta, outras são no YouTube, né? é no YouTube. Isso. Aí elas ficam Ah, disponíveis tá, no ok. final da aula, porque eu só consigo subir depois que termina tudo, entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Você queria perguntar alguma coisa, ô Michael? Então vamos lá. A importância dos cuidados preventivos e na promoção de saúde do idoso. A cada estação, frutos e outras fontes de alimentos da natureza desaparecem de seu habitat. Então era necessário. Peraí, eu acho que nossos antepassados, ao contrário do mundo em que vivemos, tinham que se esforçar para quase tudo que iam fazer, desde se alimentar até mesmo banhar. O homem, há milhares de anos, não tinha recursos ou meios de facilitar as tarefas diárias. Para se alimentar, percorria quilômetros através de uma caça, seja ela água ou terra. Então, o que isso quer dizer? Que antigamente, né, bem no início dos tempos, se quisesse alimento, a gente tinha que ir atrás. Então, por isso que tem essa cultura, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás.
E quem corria muitas vezes atrás disso era o homem. Então, a mulher ficava, né? Desde a era das cavernas, a mulher ficava esperando o homem voltar, defender o lugar no qual eles estavam, e as crianças. Então, era uma forma muito difícil, porque não tinha como cozinhar, não se sabia como cozinhar, então eles comiam os grãos, a carne muitas vezes. Foi o passado tempo que eles aprenderam a fazer a carne assada, né? Antes era a carne crua mesmo. Então, assim, tudo foi evoluindo, tudo é questão de evolução. A cada estação, frutos e outras fontes de alimento da natureza desapareciam do seu habitat. Então, o que eles faziam? Eles viajavam até achar uma nova fonte de alimentação, que desse por um bom período, até que ela acabasse de novo, e eles procurassem outra fonte. O que significa isso? Acabava que, de uma certa forma, era até predatória. Eles consumiam até acabar tudo que tinha naquele local e não tinham a percepção que, se eles comessem e plantassem, cultivassem, eles teriam novamente. Eles simplesmente só se alimentavam e procuravam um novo lugar. Para se proteger até mesmo de predadores da época, o homem utilizava ferramentas pouco convencionais. Eram pedras e troncos de árvores. Troncos de árvores muito pesados, que exigiam de grande esforço para manuseá-los. Ao longo do tempo, pelo raciocínio lógico e a própria adaptação do meio, o homem foi construindo novas técnicas que facilitavam o seu dia a dia, exigindo menos esforço e tornando mais eficaz a sua ação de sobrevivência. Então, é tudo questão de adaptação. Eles foram se adaptando conforme as necessidades que eles tinham no momento. A tecnologia trouxe muitos benefícios para a vida do homem. Descobertas de doenças, então desconhecidas pela sociedade. Novas técnicas de saúde, a própria evolução da medicina, a produção de massa e grande variedade de produtos acessíveis para a maioria da população, facilidade em executar tarefas antigamente impossíveis, a redução do tempo e a diminuição dos custos. Entre tantas outras coisas que interferiam na vida moderna do homem, o âmbito social, político e espiritual. Então, as necessidades do ser humano social, que é interação física, né? Política, alguém para regir, para ditar as regras para que se viva, e espiritual, é o contato com a sua crença, com a sua religião. Por outro lado, trouxe tanta felicidade que deixou o homem preguiçoso, de certa forma, porque, concorda comigo, se você tem opção, eu já dei esse exemplo, se você tem opção de, do outro lado, comer algo que vai ser rápido, prático, já vai te entregar bonitinho, você vai deixar isso passar? Claro que não. Todos nós vamos querer o que seja mais rápido e mais fácil, porque hoje nós somos extremamente consumistas. A gente quer aproveitar o tempo que a gente tem disponível para trabalhar, para depois a gente poder colher os frutos, né? A gente trabalha, aí recebe, porque a vida gira assim, né? Conta, trabalho, comida, conta, e vai. É um ciclo vicioso. Então, por isso, de certa forma, o homem ficou preguiçoso. Ele não vê como uma atividade de casa, antigamente, na época das cavernas. Ele tinha que percorrer, era quilômetros atrás do animal, tinha que batalhar com o animal. Hoje tem gente que tem medo de galinha. Tem gente que você perguntar de onde que vem a carne, acha que é do congelador. É sério. É sério. É sério. Tem gente que não tem noção, que acha que é só ir no supermercado pegar. As meninas estão falando aqui na sala que elas são novas, mas que elas conhecem galinha, sabem como funciona, porque, infelizmente, a geração que a gente vive hoje é uma geração muito diferente. Né? Eu fui criada com um estilo de vida totalmente diferente do que o meu irmão está sendo agora, do que a minha filha é criada. Né? A gente vê como que é engraçado a evolução. Auxilia em muita coisa? Auxilia, mas também é prejudicial.
porque vai tirando esse instinto de caçador que a gente tem, esse instinto de correr atrás do que realmente é necessário. Porque não que não seja necessário correr atrás de um serviço, trabalhar, ter uma vida estabilizada, mas a gente acaba tirando o foco da nossa saúde. A gente não corre atrás do que a gente importa. As meninas estão falando aqui na sala que às vezes o ser humano ele é acomodado, que eles se adaptam com o que é mais fácil e quer o que é mais fácil. Agora, o que é difícil, eles não correm atrás. E realmente isso é verdade, porque o aplicativo está aí, né? Então, tem a parte que vai falar sobre o transporte. Então, tem o Uber, né? Tem os aplicativos. Se você tem que ir uma distância consideravelmente perto, se você tem uma condição de chamar um Uber, você vai chamar um Uber. Se você tem condição de pegar um ônibus, você vai pegar um ônibus. Então, acaba que o sedentarismo também está aí. A gente vai vendo as facilidades do dia a dia e vai desleixando a nossa rotina normal. Né? Tem gente que não sabe o que é. Oxe, eu que já andei para estudar, hoje em dia você tem ônibus. Eu que já andei muito para estudar. Hoje em dia, para você ir na esquina, você pega um Uber e pronto, acabou, está tudo resolvido. Então, assim, as facilidades vêm, mas elas também não podem deixar a gente viciados, de certa forma. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Tem que se preocupar em ter uma vida mais ativa, mais saudável, saber gerir o tempo da gente. É difícil? É muito difícil? Não é fácil. Você tem que saber que aquele horário tem que ser separado para você dormir, você tem que ter um horário para alimentar. O nosso corpo, por que eu brinco que ele é um relógio? Porque ele tem a hora de tudo. Ele sabe que na hora de dormir é a hora que ele vai produzir os hormônios para quando você chegar durante o dia, tá tudo certinho e você ter o que gastar. Você não dorme. Vira a noite assistindo Netflix, ou se não vira a noite trabalhando. Então, assim, quem vira a noite trabalhando, pelo menos tem um dia para descansar. Mas e quem vira a noite assistindo Netflix e vai naquela rotina, naquele ciclo vicioso, né? Hoje em dia, os adolescentes têm uma vida muito centrada em tela. É telefone, é televisão ou é computador, né? Então, assim, é tudo tela. Não tem aquela interação, não tem aquela coisa de correr na rua para brincar de pique-bandeira, de esconde-esconde, não. A brincadeira, como a Stephanie citou aqui hoje, é o Free Fire. O Free Fire é o pega-pega da moda, né? Então, assim, as coisas vêm para facilitar, só que a gente usa o quê? Em excesso. Acaba se tornando que a gente se vira refém da tecnologia em certos aspectos e esquece que a gente também é ser humano, que a gente não é máquina. A gente tem um organismo, que esse organismo precisa funcionar, que ele trabalha já de um jeito há muitos anos, desde sempre, e não é essas mudanças que estão vindo que vai fazer com que ele mude o seu jeito de agir. Vai mudar, vai, mas não vai mudar para melhor, não, vai mudar para pior. Porque aí você vai estar gastando uma parte do seu corpo que você não deveria gastar, né? Com essa exposição à tela, você pode estar susceptível ao câncer, né? Essa questão postural, você acaba tendo problemas na coluna. Então, assim, você desenvolve um monte de problema novo que talvez você só viesse ter ou talvez não venha ter na velhice. Então, como eu estava falando, né, o corpo humano é composto por organismos móveis, retráticos e elásticos, que se exigem movimento. Então, é necessária a manutenção e a produção e a promoção da saúde física do indivíduo. Então, tá vendo, gente? Não é só eu que estou falando, nós também estamos falando. Tem que se movimentar, a gente tem que fazer. É difícil? É, porque, infelizmente, a gente está aqui, ó, o sedentarismo total. E o idoso também vai acabar ficando no sedentarismo total. Não porque ele não queira fazer. Muitas vezes o corpo dele já não dá conta mais. O desgaste do corpo dele já é grande, fisiologicamente, que impede ele de fazer algumas atividades. Desculpa, gente, o microfone caiu aqui. A Stephanie fez uma pergunta que é muito interessante. Ela falou assim que
E esses idosos que envelhecem super fitness, né, super saudável, pegando peso e tudo mais, é condicionamento. Né? O maior exemplo de condicionamento aí que a gente tem hoje, que tem muita gente que acha ridículo, mas é um exemplo assim claro que todo mundo sabe, é a Graciane Barbosa. Desde os 17 anos que ela faz exercício físico. Então, ela tem o corpo dela totalmente músculo. A capacidade a camada de gordura dela ali, né, os lipídios dela, o tecido adiposo dela é muito baixo. Realmente é tudo músculo. É muito músculo, porque o músculo, ele funciona, o nosso corpo funciona assim. Se você exercitou uma parte, o seu corpo vai fazer o quê? Vai gerar uma gravação, gera um drive daquilo. Então, o seu corpo entende que aquela musculatura vai estar sempre em movimento, então ele vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte. Aí tem dois tipos. Tem o excesso demais, que lesiona, né? Pode lesionar. Então, nada pode ser o extremo. Então, assim, vai fazendo exercício, seu corpo vai aprendendo que tem que fazer o exercício. Então, ele entende o quê? Que todo aquele alimento que entra, todas aquelas substâncias que são quebradas em glicose para gerar o ATP, como eu expliquei na última aula, ela é usada para ser consumida. Ele faz uma reserva, mas ele entende que aquela reserva vai ser consumida. Agora, você é sedentário, não faz nada, vai só acumulando, vai só acumulando, vai só acumulando, vai só acumulando, ele vai entendendo o quê? Tem que proteger essa pessoa, porque uma hora ela vai precisar. Então, ele não deixa você perder, não deixa. Aí, quando você começa a fazer uma atividade física, ele já surta, entra naquela questão que eu falei da última vez. O sistema seu já fala assim, o que essa pessoa está fazendo? Meu Deus, ela está passando mal. Ele entende que é um problema aquilo. Então, ele começa a atacar o quê? A musculatura. Então, é por isso que quando a pessoa entra na academia, eu até falei isso na última aula, vou repetir de novo. A pessoa entra na academia, ela acha que vai perder a massa gordurosa, né? No caso, a gordura, o tecido adiposo. Não vai, ela vai perder a massa magra, que é o quê? A musculatura. Porque primeiro o corpo ataca o músculo para depois atacar o tecido adiposo. Porque ele sabe que o tecido adiposo é a proteção dele. É da onde é certo, que ele vai chegar ali e vai tirar a fonte de energia. Mas e o músculo? O músculo, ele pensa, você está aí, vou pegar você mesmo, você não está fazendo nada. Tudo do nosso corpo precisa de energia. Aquilo que não é utilizado é atacado primeiro. Então, o nosso corpo entende que nossos tecidos adiposos, essa barriguinha, aquele flanquinho ali, é uma forma de proteção. É como se eu estivesse te protegendo, te revestindo de qualquer problema que viesse a acontecer. E a musculatura, como não é utilizada, ela é atacada. Então, assim, por isso que tem esses efeitos, né, que acontece, efeito sanfona. A gente fala assim, tô no efeito sanfona porque eu comi demais. Não é. Você começou a fazer exercício físico, seu corpo começou a entender que ia ter que começar a tirar do tecido adiposo, de repente você parou. Aí você para de fazer exercício físico, para de se alimentar adequadamente, fica longos períodos em jejum, aí seu corpo entende que essa pessoa vai precisar de mais energia. Vou segurar tudo aqui que eu puder. Então, na hora que você come de novo, ele vai segurar e não vai soltar tão rápido aquilo ali. Então, vai atacar o músculo de novo. E o tecido adiposo vai crescendo. Então, acaba que gera um ciclo vicioso. Uma coisa que vai e volta, vai e volta. Então, assim, para se ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, tem que ser a longo prazo e equilibradamente. Nada tem que ser em excesso. Professora, a Rafa pediu pra você aceitar ela, que ela não tá conseguindo entrar. Quem? A Rafa. Ai, mas será que eu falou? Peraí, só um minutinho. Mas esse aqui não tá para aceitar, não. Pede ela para tentar sair e entrar de novo do link. Esse não tá para aceitar, não. Ele tá aberto. Tá bom. Pode consultar então. Vou desligar. A Stephanie fez uma pergunta aqui muito interessante relacionada às pessoas que têm Covid. Uma conhecida dela teve Covid,
quando ela estava com Covid, ela se alimentava, mas não se alimentava muito bem. E agora que ela se recuperou, ela sentiu uma necessidade muito grande de comer, e comer, e comer, e comer, e parece que quanto mais ela come, menos ainda ela tem. Tipo isso, né? Então, o que acontece? Experiência própria. Quando a gente tem Covid, a gente perde, né, a questão gustativa, a gente não sente sabor da comida. Se você come, você está comendo sem saber o que está comendo. Você come por comer, porque você sabe que é uma necessidade fisiológica. E o corpo, ele ataca, né, o vírus. Então, isso gera o quê? Um gasto de energia muito grande. Então, gera muito ATP. Tem que fazer muita queima para fazer o corpo trabalhar muito para tentar combater aquilo, né? Então, a gente gasta muita energia. Se você está tendo um gasto de energia muito grande, se você não está comendo, ele começa a atacar o seu próprio corpo. Eu mesmo, quando tive Covid, eu emagreci muito, porque eu fiquei 6 dias sem conseguir comer nada. 6 dias sem comer nada. Professora, mas eu acho que todo mundo que teve Covid, pelo menos que eu conversei, e eu tive também, emagreceu bastante. Exatamente, porque o seu corpo ele foi atacando a ele mesmo para gerar energia, para ele conseguir atacar o vírus da forma adequada e impedir que chegasse numa coisa pior, né? O sistema imunológico precisava trabalhar, então o seu corpo precisava de energia. Aí, quando você se recupera, o seu corpo manda estímulos, impulsos, né? O cérebro manda os impulsos para você comer. Porque o seu estômago, as suas reservas de energia vai ficar assim, ó, tá faltando nutriente aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu preciso trabalhar. Aí você fica, aí como você já vai estar um pouco melhor, né, vai estar mais estabilizado o seu grau, você vai ficar recebendo essa mensagem e vai falar assim, aí eu vou comer. Aí você vai lá e come, só que o que você comeu ainda não foi o suficiente. Que ele tenta suprir. O seu corpo, quando você perde muito, o cérebro te manda mensagem tentando que você supra aquilo que você perdeu. Que você volte a chegar perto do que você perdeu. Por que que para muitas pessoas é difícil o emagrecimento? É doloroso, porque o corpo dela entende que ela está passando mal, que tem alguma coisa de errado ali, que ela tem que chegar no peso que ela tinha antes. Porque o seu corpo fica tão adaptado com o sedentarismo, já está tão adaptado com aquela cultura que você tem dentro de si mesmo. Então, quando você tem que fazer uma ação ao contrário disso, uma ação contrária, ele tenta te boicotar mesmo. Ele fala, não, come que eu estou precisando, você está perdendo, e na hora que eu precisar eu não vou ter, seu corpo fica desesperado, seu cérebro fica preocupado com isso, porque o corpo vai mandando sinais, o cérebro vai recebendo sinais e vai te fazer comer. Por isso que é difícil. Por isso que eu falo com vocês, gente, quando a gente puder fazer uma escolha saudável, faça. Não precisa ser nada de imediato, nada radical, mas tem que ser com o tempo, né? Gradativamente. Professora, mas será que quando uma pessoa se alimenta apenas de coisas naturais, coisas boas, pelo menos eu conheço muitas pessoas que se alimentam muito bem, igual, por exemplo, eu conheço uma menina que é vegetariana, outra que é vegana, e elas não têm muita saúde. Mas Será que não... provavelmente quem é vegano não come carne, não come nada derivado do leite. Então, eles têm deficiência na parte de proteína, entendeu? Sim, tem que ficar Então, tomando assim, medicamento, né, para tentar suprir. isso, ela entra com um tipo de vitamina, sabe? Porque senão ela pode gerar uma anemia muito grave, sabe? Por causa da falta de proteína, que a proteína também tem um pouco de ferro, então ela auxilia. Então, assim, o nosso corpo, ele te pede o que ele precisa, sabe? Às vezes você, por exemplo, quando você faz uma dieta nutricional, a nutricionista ela te passa um café da manhã reforçado, né? Rico em carboidrato e fibra, porque isso vai ser dissolvido a longo prazo. E entre as refeições, geralmente ela sugere um iogurte ou uma maçã. Tanto o iogurte quanto a maçã tem açúcar, né? A fruta, ela tem a frutose, que no final quebra, se torna glicose. E os açúcares também têm a glicose. Então, essa fruta que vem no intervalo é para tentar suprir qualquer falta que seu corpo venha ter. Aí, quando a gente não se alimenta bem, a gente come tudo de qualquer jeito. Então, é questão de adaptação mesmo, sabe, Raíssa? Sim.
Porque assim, eu sempre fui de comer coisas mais saudáveis, sempre gostei. Eu me sinto muito melhor quando eu como assim. Mas, por exemplo, meu irmão do meio, ele desde pequeno sempre comeu de tudo, porque ele ficava mais tempo com a minha avó. E ela dava de tudo para ele comer. E ele tem uma saúde de ferro, sabe? Eu sei como é que é, vó sempre estraga. Eu sou o carrasco Pois na é. minha casa. Eu sou o carrasco na minha casa. Eu faço 24 horas direto. Eu saio daqui, vou trabalhar 12 horas à noite em outro lugar e chego em casa amanhã de manhã. Aí, o dia que a minha filha está com a minha mãe, é o melhor dia para ela. Porque ela come o que ela quer, faz o que ela quer. Se deixar, ela come de 5 em 5 minutos. Mas será que isso Chega, não acaba criando uma certa resistência na pessoa? aí eu vou te explicar. Aí quando eu chego em Sim. casa, ela fica assim, ô mãe, eu quero comer isso. Ô mãe, eu quero comer aquilo. Eu falo assim, tem horário. Você tomou café, agora você vai esperar um pouquinho. Ela, não, mãe, mas eu tô morrendo de fome. Eu falei assim, morrendo, você não tá. Você não tá desfalecendo. Aí ela, não, mãe, você é muito rígida. Ela fica assim, mãe, você é muito rígida. Eu falei assim, não é. Porque minha mãe me criou do mesmo jeito. A minha mãe sempre deixa. Porque assim, na minha família, tanto para minha mãe quanto meu pai, sinal de fartura ou sinal de um estilo, assim, um estilo bom de vida era comer o que queria. Então a gente sempre comia o que queria a hora que queria. Era o sinal de que a gente era bem cuidado. Meu pai enxergava assim. Aí hoje eu vejo o resultado de que a gente era bem cuidado, que é difícil perder. Porque os hábitos, eles têm que vir desde sempre, sabe? E para criança, é Sim. muito mais fácil a gente conseguir controlar. Quando eu trabalhava só 12 horas, não fazia 24 horas assim, eu conseguia controlar, ela comia direitinho. Aí depois começou a ficar com minha mãe, já começando a desandar. Mas a gente vai chegar lá. Eu volto ela no eixo dela daqui a pouco. Inserindo novamente uma atividade, vem sendo maior percepção dos governos e instituições, tentando. Ô, Ludmila, Sim. agora que eu consegui entrar na aula, eu tive que reiniciar meu telefone, que deu um probleminha aqui, tá Não, bom? tudo bem, Rafaela. Uma das meninas falaram aqui que você estava com problema, pediu, achou que Tá estava bom. precisando de aceitar, mas está tranquilo, não tem problema não. Essa aula vai ficar disponível no YouTube, tá? Obrigada. De nada. Então, uma das maiores preocupações hoje é fazer com que o paciente, né, idoso, ele se sinta importante, né, que ele se sinta inserido na sociedade, que ele tenha alguma atividade na qual ele se sinta. Como é que eu posso dizer? Ô, prof, você pode falar mais alto? Tá baixo? Tá. A sociedade hoje, né, o governo, ele se preocupa muito em tentar reinserir o idoso, né, que ele se sinta visto, que ele se sinta ativo, que ele não se sinta simplesmente um peso como a sociedade vem trazendo, colocando, impondo isso a ele ao longo do tempo. Então esse site vem trazendo o que para a gente? Que em qualquer que seja a idade do indivíduo, ele deve ter, no mínimo, capacidade física de desempenhar funções no dia a dia. Na infância, tem um ritmo acelerado, suportando horas de brincadeiras escolares. Então, entra naquela questão que eu falei um pouco eu falei com a Vanessa, né? Dar algumas atividades para que ele se sinta ativo, que ele se sinta importante, que ele perceba que você precisa dele. Então, hoje, os home cares trabalham com esse intuito, sabe? As casas de repouso, em alguns lugares, tem disso também, porque isso vai de gestão para gestão. Tem um lugar que se chama Mais 60. É para pessoas que têm mais de 60 anos, óbvio, mas são pessoas que têm convênio. Então, as pessoas vão para lá e ficam, tipo, como se fosse uma escola. Lá eles têm tudo quanto é tipo de atividade. Então, assim, às vezes, o filho tem que trabalhar para o pai não ficar sozinho em casa, ou para não pagar uma pessoa para ficar por conta dele num curto período de tempo, ele vai para lá. E lá ele faz atividade, artesanato, faz dança, tem pilates, tem hidroginástica, enfim, tem diversas atividades para que ele se sinta envolvido, querido, né, e ativo. Então, isso é o que vem sendo mais tem aumentado hoje, né? Que tem mais visibilidade é isso hoje em dia, fazer com que o idoso ele seja
de uma certa forma, ativo, mas também nada que seja radical, né? Que possa causar algum tipo de lesão ou até mesmo um mal-estar, porque a gente já entende que o corpo dele é mais fragilizado, mais susceptível a acontecer algum dano, né? Por causa de queda, ou até mesmo por... Ah, meu Deus, cadê? Algum tipo de queda ou até mesmo algum tipo de dano para ele. Voltando aqui, na adolescência, o jovem já está começando uma carreira profissional. Suporta cargas excessivas juntamente com festa e muita diversão ilimitada. Então, quando a gente está começando a sair, né, dessa fase de criança para ir para a adolescência, se tornando um jovem, né, para seus 14, 15, 16 anos, que é o quê? Curtir, porque tem muita energia, suporta grandes impactos de atividade, o corpo não sente tanto. Então, você quer explorar o máximo, quer fazer tudo que pode. É a única fase que realmente a gente consegue explorar o corpo no limite. Porque quando está se tornando adulto, esse nível ele já não fica tão alto, né? A gente consegue suportar as atividades de trabalho e algumas tarefas domiciliares. Porque o corpo já está começando ali. A Vanessa falou assim que Professora, é normal. Oi? professora, Sim. tá falando aí, né, que a gente suporta as atividades de trabalho, né, e domiciliares, né? Isso quando a gente suporta, né? Exatamente, isso quando suporta, porque quando está fazendo aula EAD, né, aumenta mais uma carguinha aí, né? Que além de vocês terem que ter a jornada de trabalho, a família de vocês têm também a atividade escolar que está junto no mesmo ambiente. Acaba que você não tem o deslocamento, não tem a interação, é como eu disse. Nós somos pessoas que precisamos de interação, né? O ser humano precisa disso, é uma coisa que é de contato. É a mesma coisa, né? Das distâncias, essa questão de distanciamento. Por que muita gente ficou doente nesse período? Porque o ser humano precisa de contato, a gente precisa ver o outro. Aí você vai, trabalha todo dia, por mais que você esteja cansado do seu serviço, você vê pessoas diferentes, vai a lugares diferentes, né? Pega meios de transporte. Aí você está tendo que trabalhar home office em casa. Você só vê o computador, né? Você vê a sua família. Às vezes, coisas na sua família que você nunca enxergou na pandemia, você começou a enxergar. Porque cada um tinha uma rotina, acabou que todo mundo teve que fazer a rotina que fazia fora dentro de casa. Então, aí todo mundo começou a se enxergar como quem é quem, né? Então, isso para algumas pessoas é muito difícil, né? Tem muitas pessoas que não sabem lidar com isso, por isso teve muita gente que teve depressão, teve muita gente que ficou com algum problema, né? Com algum problema de psiquiatria, de saúde mental, teve que fazer acompanhamento, né? Teve que tomar medicamento por causa disso, né? O corpo estranhou, o corpo estranha tudo que é diferente. Então, ser impactado dessa forma já é difícil para a gente que é adulto. Imagina um idoso que foi ativo 60 anos da vida dele, né? Provavelmente chegou nos 60, se for uma pessoa que é do interior, trabalhou desde os 9. Se é uma pessoa que é da cidade, começou a trabalhar com 15, 16 anos, ou até mesmo um pouco mais cedo. Aí, de repente, chega, né, escuta de todo mundo que é incapaz e que tem que ficar no cantinho dele. Então, isso é muito frustrante. Então, independência é a palavra mais importante, né, nessa faixa etária, que nota-se de 84% das pessoas com 65 anos são mais dependentes para realizar atividades cotidianas. A independência, então, se torna o objetivo principal, a meta a ser alcançada pelos programas de promoção à saúde do idoso, estimulando sempre a querer viver mais e melhor. Então, vamos lá. Na capacidade cardiovascular, o que pode ser feito para o idoso? O que ele suporta? Até onde que ele pode ir, que não vai causar nenhum malefício para ele? Então, a capacidade cardiovascular é responsável pelo funcionamento do coração em conjunto com o sistema vascular, que são fundamentais para as atividades globais do organismo ou exercícios de longa duração.
a baixa intensidade, como andar, correr, pedalar, subir escadas e etc. Junto com o envelhecimento, vem algumas alterações cardiovasculares. Acontecem progressivamente no idoso. O consumo máximo de oxigênio e a função cardiovascular reduz de 5 a 15% a cada década depois dos 25 anos de idade. Entendeu por que eu frisei tanto na última aula que os 30 é o marco? Porque você chegou nos 30, não vai achar que você vai subir ladeira, não. Seu corpo já está descendo, você está subindo, mas seu corpo já está pedindo um pouquinho mais de ajuda aí. Já começa a falar, olha para mim, porque agora eu preciso que você cuide de mim. Para mim chegar lá na hora que você subir a ladeira, bem. Então, advém da contribuição da diminuição da frequência cardíaca máxima e reduz de 6 a 10 batimentos por minuto por década. A diferença arteriovenosa. Vocês sabem qual que é o valor da frequência cardíaca normal? Alguém aí em casa sabe? De 90 a 100, não? Frequência cardíaca normal de um adulto é de 60 batimentos por minuto a 100. Abaixo disso, a gente conta como bradicardia, quer dizer que o coração está batendo bem lentamente. E acima de 100, a gente conta como taquicardia. É lógico que esse valor é para adulto. A referência pediátrica é uma, para recém-nascido é outra, para gestante é outro cálculo. Por quê? Porque isso depende do volume que tem, né? Porque a PA é a mesma coisa. 12 por 8 é considerado normal, está tudo funcionando legal. 13 por 9 já é considerado hipertensão, quer dizer que o coração já está trabalhando demais. Né? Então, assim, a gente tem que ficar atento a esses valores, porque, olha só, se é de 60 a 100, que é o normal, a cada década, no caso, a cada 10 anos, pode reduzir de 6 a 10. Então, só por aí você para e pensa, se é 60 que ele fazia, ele vai começar a fazer 50. Se era 70, vai fazer 60. Então, às vezes, o idoso já tem uma frequência um pouco mais baixa. Só que muito baixa, para ele também é muito mal, é muito ruim. Aí ele precisa ter uma medicação para ajudar o coração dele a não parar. Porque se está reduzindo muito, a tendência do corpo é entender que está chegando um momento de descansar mesmo, de parar a função, que quem manda é o coração. Se o coração começou a dar sinal que ele está com problema, que ele vai parar, o corpo entende que está na hora de descansar. Então, por isso que tem que ficar bem atento a esses sinais. A perda da capacidade aeróbica torna o indivíduo idoso mais suscetível a fadigas quando realiza certa atividade, em que a demanda atinge 33 a 50% do consumo de O2. Então, olha para você ver, ele já tem também uma queda de 5 a 15% no consumo de O2. Aí você vai fazer ele correr. Aí ele vai gastar de 33 a 50% a mais. Mas espera aí, ele já não está perdendo? Se você ir fazendo uma atividade de alta intensidade, você está causando para ele um malefício. Então, assim, uma caminhada leve é o mais adequado para esse paciente, no caso, o paciente idoso. Qualquer exercício que faça com que ele se esforce menos. Mas aí ele vai falar, aí vocês vão me falar, mas o meu avô quer capinar. A minha avó quer subir na cadeira e limpar a casa, porque foi o que ela sempre fez. Exatamente, é o que ela sempre fez. Só que ela tem que começar a entender a limitação do corpo dela. O paciente tem que começar a entender que tem limitações. É claro que se teve um estilo de vida saudável, musculatura, vai perder, mas não vai se perder tanto. E talvez ele consiga fazer alguns tipos de exercício, porque o corpo dele já foi condicionado. Igual a frequência cardíaca de um atleta, é diferente de um sedentário. Vai eu correr ali, se eu correr daqui no corredor, vocês olham, eu já estou morrendo. 150. Um atleta vai correr, às vezes vai para... Um atleta, você vai correr daqui ali no corredor, vai voltar, se chegar uns 75, uns 80, é muito, porque geralmente é mais baixa. Então, até isso vocês têm que saber.
que às vezes você vai aferir o dado do paciente, ele foi atleta, corredor ativo, aí você pega e olha e está lá uma frequência cardíaca de 45, 50. Aí você pergunta, você já foi atleta? Você praticava algum tipo de exercício físico? Sim, mas mesmo assim você avisa a equipe.